irmãos. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade, né, por mais um dia de vitória, e queremos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Estamos na lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Texto áureo. Edificamos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Cristo, verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Graças a Deus. Então, edificado, o que é edificado? É uma coisa sólida, é algo que está sendo construído com uma solidez, né? Nós estamos edificados em Cristo. Então, essa posição, quando o apóstolo Paulo, ele deixou como edificação, ele fala sobre a igreja de Cristo sobre a terra. Então, sobre o testemunho dos apóstolos. Por quê? Porque foi um testemunho genuíno, um testemunho verídico, um testemunho vivido por eles junto a Cristo. Graças a Deus. E a leitura diária diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comprá-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, aqui nós estamos vendo o texto áureo desta lição. A introdução. Por meio da reconciliação efetivada por Cristo, formou a igreja. O apóstolo Paulo a comparar com um edifício em construção, a pedra angular desta edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Assim, há um propósito divino de que sejamos o templo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. Primeiro ponto, falamos de quê? Um edifício espiritual. Edifício espiritual. O que é um edifício espiritual para os dias que nós estamos vivendo? Edifício espiritual é a morada do Espírito Santo em você. Você é o edifício a qual o Espírito Santo tem edificado. Então diz assim: o santuário dos judeus, o templo em Jerusalém, era o símbolo dos exclusivos de Israel, como povo de Deus. 1 Reis 8, 16 a 20, a proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu a lei cerimonial, desfez a inimizade entre eles e formou uma humanidade, que é a igreja. Então, hoje nós estamos vendo que o santuário ele foi reconstruído. Então, Cristo veio para cessar essa inimizade. Por quê? O que aconteceria? Aqui quando eles falam dos judeus, né? Os judeus, eles tinham exclusividade, né? Porque ele se referia aos 3 lugares: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, essa era uma represália dos judeus com os gentios, né? Então, aqui nós vamos ver aqui o santuário cristão. Os que
pertence a Cristo são comparados ao edifício onde Deus habita, o Espírito Santo. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconhece que o templo em Jerusalém não poderia ceder a Deus. A reafirmar a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Atos 7:48, que eu vou ler aqui para deixar essa conclusão. Que ele fala assim: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o apóstolo. Aí o 9 diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estronho dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou que é o lugar do meu repouso? Então aqui nós estamos vendo que Deus ele não habita em tabernáculo feito de homens, mas ele habita em todos os lugares porque ele é Espírito. Glória a Deus, né? Então aqui diz, e deste modo os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito Santo de Deus habita, em que eles são pedras vivas, um edifício espiritual. Então acabou, foi abolido aquela separação entre os judeus e os gentios, porque Cristo ele edificou a pedra angular. Do terceiro ponto, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é introduzida como uma pedra importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir todas as estruturas. Então hoje nós estamos vendo que a igreja do Senhor, ela está firmada em Cristo. Cristo é a pedra angular e os crentes estão firmados em Cristo. Então essa daí é a palavra que nós temos edificado hoje nesta escola, com esse ensinamento dos apóstolos, que ele traz para nós. Então, o que é uma pedra? A pedra é um firmamento. E Cristo, ele é o firmamento da igreja. Sem esse firmamento, sem a doutrina dos apóstolos na casa do Senhor, que são o ensinamento da palavra de Deus, a igreja ela desvanece, ela morre. Mas é essa doutrina que traz o sustento, que é a palavra de Deus. Aí diz assim: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada se tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou a ser a cabeça da esquina. Então, Salmo 118 e 22, vamos ver o que o Senhor está falando aqui. Glória a Deus. Salmo 118, versículo 22. Aleluia, Jesus. A pedra que edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Glória a Deus. Então, quem que rejeitou? Foi rejeitado, mas ela se tornou como? Por Cristo. Muitos rejeitaram, porque nós sabemos que ele veio para os que eram seus e os seus rejeitaram. Glória a Deus. Então, essa pedra principal, ela é Cristo. Glória a Deus. E diz assim: portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Então, por quê? Por que hoje muitos cristãos, hoje eles não permanecem na casa do Senhor, firmados nesta rocha? Porque não se edificaram em Cristo. Aleluia! Mas aqueles que permanecem edificados em Cristo, esse permanecerá até o final.
E o segundo ponto diz assim: o fundamento, apóstolos e profeta. O conceito dos apóstolos, termo grego usado é para enviado ou mensageiro. Os apóstolos é concentrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, o que os apóstolos, qual a missão dos apóstolos? Os apóstolos, ele vem como mensageiro de Cristo, anunciador de Cristo, né? Então, é por isso que muitos não entendem. Então, ele diz aqui, eles foram testemunhas oculares do ministério e morte e ressurreição do Senhor. Então, é por isso que esta é uma missão muito importante. É por isso que essa igreja aqui, ela foi fundada, né, nessa missão, no evangelho genuíno, como diz aqui. Tão certamente como Deus tinha um padrão para o tabernáculo, segundo o antigo concerto, ele tem um padrão para a sua igreja, segundo o novo concerto, os apóstolos no Novo Testamento. Os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizadas do Senhor. E suas mensagens encontram-se nos escritos. Aonde? Na palavra. Glória a Deus. Então, aqui nós estamos vendo que a doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas e ofícios que ocupava, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos recebiam a doutrina diretamente de Deus. Então, mais uma vez aqui está provando que eles conviveram com Deus. Assim como o apóstolo Paulo, o salvamento, quando Jesus chamou a Paulo, ele pôs na mão de Paulo uma grande missão, né? Paulo, outrora, não era conhecedor da palavra. Paulo era uma pessoa totalmente diferenciada. Mas quando ele teve aquele encontro com Cristo, né, ele foi uma pessoa transformada, porque ele ouviu e viu e participou de tudo quanto o Senhor tinha lhe chamado. Então aqui diz assim, o testemunho dos profetas. A palavra grega prometi significa proclamador ou intérprete da revelação. A ordem da frase é em Éfeso. Os apóstolos e profetas indica, trata dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão dos mistérios que no passado estiveram ocultos, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e era participante da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então, a revelação, como diz a palavra do Senhor, está aqui. Então, glória a Deus. Então, aqui, como é que eu posso dizer? Cristo é a pedra edificadora, igreja. Né? Edifício bem ajustado, aonde os cristãos estão ali firmados. Né? Graças a Deus, morada do Altíssimo, é aqui, irmãos, onde nós podemos ver. E a conclusão, irmão, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituído. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não se pode revogar. Que Deus assim abençoe e que nós possamos permanecer firme, né, em Cristo Jesus, que continua sendo essa pedra angular. Que Deus assim abençoe a todos quanto, né, possa alcançar esta palavra no nome de Jesus.